Bem-vindos a mais um programa, onde hoje eu vou conversar com um médico psiquiatra, que muitas vezes a pessoa até confunde o que é psiquiatra, o que é um médico psicólogo, né? Se é que o psicólogo é médico ou não, essas diferenças nós vamos daqui a pouco perguntar para um especialista, assim como também eu quero falar sobre depressão, a questão dos vícios da dependência química e muito mais. Antes, eu quero lembrar que eu estou aqui com a Fullport, uma empresa de armazenagem lá de São Francisco do Sul, especializada nessa área, né? Com destaque em todo o mundo, de São Chico para o mundo. Também com a IoT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, tudo para os nossos ossos, a revisão, o conserto, aquilo que você precisa no nosso esqueleto, com mais de 30 médicos especializados, né? Ou especialistas na questão da ortopedia. Fica lá na rua Blumenau, isto mesmo. Também a imobiliária Zibel, a imobiliária do aluguel, você sabe, né? É a Zibel. Você fala com o Rui, com a equipe, não apenas para buscar o imóvel para alugar, como também deixar o seu imóvel de uma forma muito correta para uma empresa muito séria. Falando em empresa séria, a Drogaria Catarinense está completando 100 anos de história. A empresa só chega a esta idade sendo muito correta com seus funcionários, com seus clientes, com seus fornecedores. Lembre, Catarinense cuida de você. Doutor Rodrigo, bem-vindos a mais uma vez ao programa. Tudo bem, Sérgio? Prazer imenso poder estar contigo novamente aqui e poder contribuir de alguma forma para esclarecimento e fortalecimento dessa geração. Estou aqui no teu consultório, na tua clínica, e uma das coisas que me chamou a atenção foram as réplicas de super-heróis, de automóveis, né? Onde é que vem essa... Bom, eu também quero fazer aí um destaque, né? O teu consultório não é aquele padrão convencional da salinha meio clara, meio escura. Aqui não, aqui tem amarelo, tem super-herói, tem capacete. De onde é que vem essa tua... Sabe que os pacientes alimentam isso aí também, né? Hoje eu ganhei uma caneca da China de um paciente que trabalha numa empresa aqui em Joinville. Eu tive infância, não tinha dinheiro. Mas eu ia pro shopping, né? Não tinha shopping há 20, 30 anos atrás, mas a gente não tinha dinheiro para comprar essas coisas, né? Então eu ficava olhando. O primeiro brinquedo que eu tive, eu troquei por um cachorro. Assim, minha mãe queria me matar, né? Como? Tu tinha um cachorro? Chegou, não quero mais esse cão? Não, eu queria o boneco do Black Kamen Rider, que era um seriado que passava numa televisão pela manhã, e assim eu queria um boneco, eu sempre fui viciado por boneco, mas eu não tinha dinheiro. E aí, o cachorro, meu Deus, não tinha apego? O cachorro gostava muito, mas assim, o boneco gostava mais ainda. Isso. Deixa eu te perguntar, você disse que recebe de pacientes de vários lugares, inclusive do exterior, mas eles vêm todos aqui à tua clínica, teu consultório, e você tem um estilo mais moderno deste atendimento? O CRM ainda não permite consulta online, ele está num trâmite no Senado. Tem população que não tem alcance. Paciente que eu já tive contato, fui a Los Angeles agora, dar uma palestra na Califórnia, e fiquei 3 dias numa palestra em uma comunidade hispana, né? Vi as pessoas, consultei, né? Lá? Eu vi elas, consultei, e agora uma delas veio para cá, né? E eu mando a medicação para lá. Tudo certinho, com receita. E sobre qual é o tema da palestra? Eu palestro sobre inteligência emocional, 5 fatores que levam ao suicídio, depressão, ansiedade, qual delas é pior. Então são 3 temas aí que eu fixo mais. Tem gigantes dessa geração, que é já pais e filhos, que fala sobre suicídio, que fala sobre internet, que fala sobre dependência química também. Então são 4 tipos de temas assim mais fixos. E tem um de autoajuda que eu estudo Águia há mais de 10 anos. O que é autoajuda Águia? Autoajuda todo mundo sabe o que é, mas por que Águia? Porque a Águia ela é talvez das aves a que mais tem lições para a vida. Desde Abraham Lincoln, que falava sobre a águia, até se você procurar qualquer ornitólogo, né, ele vai te ensinar ornitólogo, para quem não sabe, é um especialista em aves. Desculpa, é o biólogo que cuida de aves. Ele vai te ensinar alguns passos, e o principal delas é a zona de conforto que ela sai, em busca do voo. Só que até ela aprender a voar, a mãe dela fica em cima, ela dá um 360, a lei de Newton cai,
e fica esperando o filhote tentar o voo sozinho. Só que isso causa alguns traumas, ela não deixa ele perecer, só que ela consegue bater as asas intactas no mesmo local, porque ela tem uma estrutura óssea cilíndrica. É a única ave do mundo que tem cilíndrica. Ou seja, ela bate as asas e fica intacta no mesmo local, parada. Né? Pois é, mas esse ensinamento do que a águia faz, que é jogar o filho penhasco abaixo... Eu falo de frustrações, de perdas, que são necessárias na vida para que a gente possa crescer. Então o sofrimento faz parte da nossa evolução. Se você não passar por frustração, você tem um sério problema lá na frente. É interessante você receber ou não, é interessante você ter perdas na vida porque vão te fazer crescer. Se você tiver inteligência emocional para entender isso, né? Que é aquele não que você recebe... Inteligência emocional, se aprende ou se nasce inteligente? Não, acho que se aprende, Sérgio, porque Daniel Goleman, quando falava, ele dizia capacidade de reconhecer, o pai da inteligência emocional. Eu reconheço. Eu tive rejeição na infância. Eu tenho duas maneiras de tratar isso. Ou eu fico me vitimizando, né? Meu pai me abandonou, me largou, ou eu crio daquilo e faço um trampolim. Né? Só que isso, claro, desculpa. Esse é um processo. É um processo na vida, é um processo que você vai ter que aprender. Lidar com as suas frustrações. Isso para ti foi muito difícil? Lidar com perda, com rejeição, muito difícil. O complexo de inferioridade te invade. Porque a gente ia para a escola, você era o sem pai. Né? Minha mãe tinha quarta série, trabalhando em 3, 4 empregos. Meu avô buscava nós na creche, na rua Paranaguá, 10 horas da noite, porque eles bebiam umas pinguinhas, soluço, e esquecia a gente, eu e minha irmã. Só que eu nunca deixei aquilo, é o que diz Bob Marley, né? É melhor atirar-se à luta em busca de dias melhores, reerguendo das cinzas, que ficar pobre, parado, estático com a vida. E eu cresci nisso, né? Recebendo não, reprovando a quinta série, né? Me sentindo insignificante. Hoje eu falava com o gerente de uma multinacional aqui, eu dizia, eu vou te ensinar a palestrar, a falar em público, né? Só que você vai ter que palestrar sozinho no espelho. Spurgeon, que foi um dos grandes líderes da oratória, ele dizia que uma mensagem tem que ficar boa depois de 100 vezes que você ministra ela, palestra ela. Spurgeon, que foi um britânico lá, né? Ou seja, as minhas primeiras palestras, cara, foi no fundo do quintal lá no bairro Floresta. E eu imaginava uma multidão, né? E aí eu palestrava, e quem não me conhecia, os meus vizinhos, falou que a minha mãe dizia que eu estava ficando esquizofrênico, doido, louco. Mas eu estava ensaiando, treinando, para poder ir ao público. Porque você lá já queria isso. Tinha esse desejo, esse ímpeto já existia. Você tem dentro de você o dom da fala, você só moldou ele com o tempo. Eu fiz curso com Reinaldo Polito, acabei fazendo os cursos de oratória, fiz o que tinha que ser feito, estudei, fiz faculdade, 2 faculdades, pós-graduação, mestrado. Mas Rodrigo, quando você senta, identifica num paciente alguma inadequação à vida, ele veio aqui porque também ele está dizendo, olha, minha vida não está legal, estou com problema, etc. É só a medicação que faz ele mudar ou existem outras ferramentas? Eu acho que a terapia, que é como psicólogo, né, a gente é médico com uma especialização em psiquiatria, a gente não é médico, a gente pode atuar também numa terapia. Só que aí fica muito difícil, porque aí se estende muito a consulta. Então eu prefiro terceirizar essa terapia, né, até faço com alguns pacientes, acho que eu tenho uns 20 pacientes só, que eu faço terapia. Que o terapeuta e o médico, o psiquiatra, a diferença está que prescreve medicação e o psicólogo ou terapeuta não pode fazer isso. Não pode de maneira nenhuma prescrever, só que ele é importante. Sim. Ele é de suma importância. Eu vou a um psicólogo a cada 15 dias, sento, conto os meus dilemas, os meus problemas, porque me faz bem desintoxicar, né? Só que falar para o outro faz bem. Freud disse que a cura vem pela fala. Era o que Freud dizia. A cura vem pela fala. Eu preciso desintoxicar, né? Então eu preciso falar. Se eu não falar, isso vai explodir. É um vulcão que vai uma hora explodir, Sérgio. Porque aqui no teu consultório você acaba recebendo cargas emocionais altíssimas. As pessoas vêm com problemas sérios. Isso, você leva um pouco disto para casa? Só situações trágicas. Às vezes eu levo, aí você sabe, sou cristão e não tem como não ter empatia. Bem, 86% da população é cristã. Eu digo que eu sou mais vulnerável,
por ser cristão. Porque você acaba, não que você se envolve, mas o dia que eu não me ter compaixão da pessoa que está diante de mim, se eu não me colocar no lugar dele, eu abandono a medicina. Daqui a pouquinho a gente volta depois de um breve intervalo. Nós vamos falar sobre depressão e justamente sobre suicídio. Afinal, é uma das dificuldades, um dos problemas, não, que mais aflige a humanidade hoje. Depressão e o suicídio, que cada vez o número aumenta mais. Um instantinho só, nós já estamos voltando. Na Imobiliária Zibel você tem tudo para o aluguel, também para compra, venda, confiança, tranquilidade, uma equipe especializada para que você não se incomode. Portanto, se estiver procurando um imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial, o endereço qual é? Zibel, a Imobiliária do Aluguel. O nosso movimento é para ajudar pessoas a alcançar felicidade. Para isso, reunimos em um só lugar profissionais de referência em ortopedia e traumatologia, com excelência na tecnologia de exame e atendimento extremamente humanizado. IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Viver bem é estar em movimento. Já estamos de volta com o médico psiquiatra, o Dr. Rodrigo, para falar sobre um problema da nossa mente, ou será da nossa alma. Dr. Rodrigo, depressão é uma doença, é um estado de espírito, o que é? Depressão, na verdade, ela pode ser genética. Você nasce com um humor baixo, uma tendência genética hereditária, pai, filho, avô. Mas depressão também pode ser por uma questão ligada a outras patologias, diabetes, vai afetar hipotireoidismo, afeta um problema de metabolismo seu, também vai afetar. Depressão pode vir também com as transições da vida, desde a puberdade, aquele momento ali, até a menopausa e a andropausa. A menopausa é o caso do homem e a menopausa é no caso da mulher. Então o homem tem uma tendência de produzir menos hormônios, isso vai afetar e vai mexer no eixo total. Na gestação também é uma doença física, não é uma coisa de fora, é uma coisa interna geralmente. As coisas de fora podem até impactarem e traumatizarem, mas é o interno que não vai desenvolver e vai mexer com o organismo, na fisiologia do organismo. Agora, Rodrigo, depressão também existem classificações diferentes. Por exemplo, a pessoa ficou entristecida, depressiva com a morte de uma pessoa muito querida, né, ou a falta de um emprego, ele foi demitido. E isso tem um período de duração. Desculpa. Claro, e o outro, o contrário, é permanente. O DSM-5 ele classifica a depressão como um estado de tristeza por mais de 2 semanas, né? Você já começa com uma depressão leve. A depressão leve você não tem que tratar com medicação. Terapia, atividade física, rever a tua alimentação, e eu sempre tenho dito aos pacientes a sua espiritualidade, cuidar dela. A partir de 2 semanas. Já na depressão moderada, se já não resolveu com a terapia, então começou a prejudicar o seu cognitivo, o foco, o sono, aí já começa a vir as alterações de irritação, né? Já não é mais uma tristeza, mas começa a irritar, não dorme direito, a compulsão alimentar ou tira todo o desejo alimentar. E aí eu preciso já uma consulta médica, introduzir um tipo de medicamento que possa me ajudar a me manejar, a passar por essa fase, que é um tratamento que vai de 3 a 6 meses até 1 ano. E investigações, né? Num caso um pouco mais grave, às vezes precisa se afastar do seu trabalho, né? Precisa tirar um tempo para si, para cuidar, para se preparar, para que possa então voltar. O problema, Sérgio, qual que é? É que as pessoas começam a tratar, no primeiro mês, abandonam. Não estou bem, e realmente ele está bem. Não quero tomar mais nada. Não, e dá um chute em tudo, né? E realmente ele está bem, mas aí depois, né, meu irmão? Aí a montanha-russa vem, né? Porque o que estava te protegendo era a medicação. O que protege o hipertenso de não ter um AVC, de não ter uma cardiomegalia, é a medicação. Certo. Se eu tive... Então quem está com uma depressão médica, no caso, de passou esse tempo que continua depressivo, irritado, a partir dali só com remédio. Um dos o resto da vida? Não. Porque, tipo assim, o grande problema qual é? É que o ser humano ele só fica na medicação, às vezes, não quer fazer atividade física,
não faz a terapia, não cuida com a alimentação, não trabalha a sua parte espiritual, emocional. E eu gosto muito, desde o cristianismo ao budaísmo, que ele trata essa parte emocional. Se você perceber grandes problemas que nós temos, que não é genético, depressão, pessoas com depressão refratária, está ligado a relacionamentos paternos, maternos, não consegue perdoar, não consegue verbalizar o perdão e alimenta. Aí eu gosto daquela frase de Nelson Mandela: eu, quando caminhava em direção à liberdade, sabia perfeitamente que se não deixasse nos 27 anos de cadeia, de prisão, todo remorso, injustiça, angústia naquela prisão, eu jamais estaria livre enquanto caminhava para a luz. Haveria sempre uma prisão dentro de mim. Inteligência emocional. Sim. Ele nunca se sentiu preso, na verdade. Sempre teve a expectativa da liberdade, né? Mas ele mesmo enclausurado. Mas ele perdoou. Sim. Quem fez isso com ele? Ele entendeu que aquilo ali, na verdade, foi necessário para ele se tornar, talvez, presidente africano e uma das maiores lideranças do mundo, da ONU. Se você não entender esse projeto de vida, essas perdas, esses caminhos que se vêm para nós, eu acabo me vitimizando, ou acabo... Aí voltamos àquela conversa do início. Tem que entender que às vezes uma porta que se fecha, cara, é, na verdade, um horizonte. Eu vou falar em Deus, vou ao cosmo. Hoje, hoje as pessoas estão cada vez mais solitárias. À medida que as redes sociais estão avançando, né? Eu olho no Face e vejo todo mundo ali feliz, contente, alegre, bem produzido. Não se vê problemas muitas vezes no Face e eu acabo dizendo assim: puxa vida, só eu que sou errado, só eu que sou feio, só eu que sou pobre, só eu que só não viajo. E esta solidão começa a se instalar. Esta solidão pode ser considerada também uma depressão ou pode levar a uma depressão? Eu tenho que cuidar com relação a essas comparações. As comparações, eu digo em algumas palestras, que elas são doentias. Qual tipo de comparação? Esse tipo de comparação, quando a gente se compara à rede social. Eu cuido muito, porque você não tem que ficar postando nada de desgraça no Facebook, né? Mas aquela passagem, aquele sorriso, aquela família perfeita, é só ali. Se você conviver com a minha família, você vai ver que vai ter muito problema e muita discussão. E sim, são todas as famílias. Essas comparações, às vezes, em vez de melhorar, adoecem uma geração. Por que o YouTube e o Instagram tiraram o número de visualização? Porque estava gerando uma concorrência entre os adolescentes, cara. Estava adoecendo. Infelizmente, nem todos têm um preparo. Poxa, tem 10 curtidas, beleza. Tem 1000, beleza. Não vai mudar nada. Né? Agora, no momento em que eu tenho que atingir um número maior do que o meu outro amigo, eu me desespero e tenho que fazer qualquer coisa para alcançá-lo. Eu sou inferior. E essa competição, essa corrida pela vida louca, doida, né, de comparações. Né? Pô, o vizinho comprou um terreno em uma casa. Poxa, a vida está nisso então? A vida é só isso? Mas como é que se lida com isso? É a proibição se tem um filho pequeno? Porque hoje as crianças, a partir de 3 anos, 2 anos, quando começa a dominar, certo, o equipamento, já... primeiros videozinhos de criança, de bichinho, de desenho animado, mas daqui a pouco ela já começa a interagir. Se proíbe essa criança? Não, ele é libertador. Vamos começar a falar sobre ciência. O Congresso Médico de Pediatria diz que a criança que usa internet, ela tem uma diminuição no cérebro dela. Ponto. Congresso Americano de Pediatria. Uma pesquisa gastaram 300 milhões, uma criança que usa por muito tempo na internet, comparado a uma criança que não usa eventualmente, o cérebro dela, ele é diminuído. Atrofia. Atrofia e traz problemas cognitivos para frente, além de humor cognitivos. Ponto. Então, eu disse de uma mãe aqui: tira o celular do seu filho e dá uma droga. Ela se espantou, porque eu sou cristão, falando assim: mas você vai fazer mais bem para ele. Né? Eu acho que tem que... Mas isso foi uma linguagem figurativa, né? Tira sim, o telefone, não, mas, sim, foi você apenas fez... Uma hipérbole, para uma comparação, para um choque na mãe. Porque eu tenho... Como se fosse uma droga também o celular ou o equipamento eletrônico à disposição. Eu sentei com as minhas sobrinhas aqui há 2 semanas e disse para elas: a gente vai retirar o celular de vocês, estão gastando 3 horas na internet. A gente vai dar um livro por mês agora e vocês vão ler e fazer um resumo. Conversei, só que nós terceirizamos isso. Essa educação a gente terceiriza para igrejas, desde qualquer comunidade. Professores nas escolas? Ou escola. O disciplinador. A escola ensina.
as instituições ensinam. A educação tem que partir de casa. Não morreram, não tiveram overdose, não tiveram sistemas colaterais nenhum. Se tivesse, a gente tinha passado uma medicação também com os efeitos colaterais. Tem que conversar. Hoje pode ser dificultoso receber esse não. Lá na frente vai ser benéfico. Eu disse, ó, eu quero mandar vocês para um curso fora. Eu não tive essa oportunidade. Com 15 anos eu estava trabalhando na panificadora São José, fazendo cuca. Sim, ali na panificadora São José, na Getúlio Vargas. Estou fazendo propaganda aqui, mas nem, não tenho nada. Não, legal, legal. Fazia minhas cucas de requeijão, torta de requeijão, por exemplo. E aí tu superaste isso sem precisar e sem depender das redes sociais? Não tinha. Fico feliz, né? A gente vivia, né? A gente tinha contato, a gente olhava no olho, né? Essa semana eu estava lá em Ubatuba, São Paulo, dando uma palestra na paróquia lá, Nossa Senhora das Dores. Essa história daqui a pouquinho tu vai contar sobre a palestra e a relação que nós estamos construindo com você sobre a realidade que eu estou vivendo todos os dias. Um instantinho só, nós já voltamos. Toda história tem sua essência. A nossa essência é prestar atenção às pessoas e cuidar. Através da história, crescemos, nos superamos, nos transformamos, sempre cuidando das pessoas com dedicação, porque essa é a nossa essência. Nascemos para isso. 100 anos de uma vida de pessoas dedicadas a pessoas. Isso nos faz mais humanos. Ontem, hoje e sempre. Drogaria Catarinense, 100 anos. A gente cuida de você. No bloco anterior, o Rodrigo estava me dizendo uma palestra que ele fez lá na praia de Ubatuba, em São Paulo. Qual foi o tema? 5 fatores que levam a pessoa a tirar a vida. O suicídio. Do suicídio, né? Uma paróquia, o padre Marcelo, quero agradecê-los até. Você falava dos 5 itens que levam ao suicídio. Na minha concepção, né? Mas assim, se for partir de uma linguagem científica, você vai falar sobre depressão, vai falar sobre drogas, bipolaridade, transtorno de humor, na verdade, que entra esses fatores. Drogas e tem essas coisas de impulsividades. Né? E eu fiz uma adaptação, na verdade, para mim um deles, o primeiro é não saber lidar com a frustração. Quando eu não sei lidar com a frustração, 2 coisas: ou aquilo vira uma úlcera e me consome e me mata, ou aquilo vira uma cicatriz e me transforma em um trampolim para frente. Vai depender. Melhor. Sim. Cicatriz é ótimo, vai te lembrar, vai te fortalecer. Como dizia o velho Nietzsche, aquilo que não nos mata nos fortalece. Sem dúvida. Volta em Daniel Goleman, 1994, lá nos Estados Unidos, em Harvard. Inteligência emocional, capacidade de reconhecer que precisa de ajuda e mudar. Você dizia no bloco anterior que a criança, segundo a pesquisa, usuária mais intensa, né? Ou seja, fora de determinados padrões, tem o cérebro reduzido no seu tamanho. Ele não cresce, ele trava, ele não desenvolve o tanto que era para desenvolver de forma fisiológica e gradativamente, né? E para o homem adulto, também há uma consequência biológica por este uso? Sim, desde irritação, depressão, cefaleias, ansiedade. Ansiedade é mil. Você acha que numa geração hoje, você já foi no aeroporto, já percebeu como eles buscam uma tomada, cara? Se eles buscassem um livro como eles buscam uma tomada, cara, isso é absurdo. Hoje as pessoas questionam por que naquele ambiente não tem Wi-Fi. Num restaurante, eu também não entendo como é que no restaurante que você vai sempre com alguém, ou de preferência com alguém, ou outras pessoas, você ia ter um carregador de uma rede de Wi-Fi. Eu sinceramente não entendo. Cara, eu mudei a minha política, eu dependo muito. Eu vou lá para conversar ou eu vou ver para o meu celular? E tu sente frustrante, se alguém vai pegar no celular, eu falei, tô indo embora. E assim, bem radical. Agora, isso é uma característica da sociedade ocidental, né? A oriental não é isto. Lá eles têm, talvez tecnologicamente não tão avançados ou tão espalhados, mas o fato é que na China, na Índia, a internet, no Paquistão, nos outros países, não é tão forte para as pessoas.
Quando eles têm acesso é complicado, eles não sabem trabalhar com essa transição. O chinês que vive na cidade tem problemas sérios com a internet. Tá? É assim, fato de vários pacientes que eu tenho que vão à China e voltam por algumas multinacionais aqui. O pessoal do campo não, é diferente. Né? Porque a internet não existe, por isso que eles acabam não tendo problemas. É uma coisa assim maravilhosa, né? Porque eles convivem, vivem e aí por diante, né? Não falei ainda. Tu consegue viver sem a internet? Cara, eu fiquei esses dias, 14 dias sem WhatsApp, foi uma maravilha na minha vida. Assim, se um cara fizer uma aposta comigo, você fica uma semana, 2 semanas, 3 semanas sem internet, você vai apostar R$100, eu sou capaz de apostar, assim, terceirizo para alguém fazer, cuidar por causa dos atendimentos, dos compromissos, eu já fiquei, cara. O primeiro dia te dá uma abstinência, depois vai embora. Eu fiquei agora sem internet quando fui para os Estados Unidos. Eu li 2 livros, Sérgio. 2 livros. E, portanto, a tua mente ficou limpa. Cara, meu Deus, assim, desculpa assim, mas assim, é libertador, se sente leve. Poxa, peguei um carro, aluguei, fui de Los Angeles a Las Vegas de carro, 400 km, escutando música, conversando com o pessoal, socializando. Não tinha Wi-Fi. No deserto não tem Wi-Fi. Literalmente, nós parávamos em uma cidade fantasma, não tinha. Então, a pessoa que lá atrás, a nossa geração, se viciava na cachaça, virava cachaceiro, ou, né, enfim, uma pessoa dependente do álcool, hoje você tem que atender aqui no teu consultório pessoas dependentes do mundo digital. Desintoxicá-las, né? E é complicado, porque é uma coisa muito, é o meu mundo, é o meu amuleto, é o meu refúgio, é a minha vida, né? As pessoas são totalmente dependentes, né? Essa questão de narcisismo, postar e assim, se você olhar meu Instagram, eu não uso isso nem para coisa profissional, eu deveria profissionalizar um pouco mais, mas assim não leva, sério. Eu pago a internet para ver as videocassetadas. Eu adoro, cara, ver videocacetada, aquelas pegadinhas de rir, desde o tempo dos programas antigos do Faustão até os atuais, né? Sim, eu adoro ver aquelas pegadas, aquelas coisas assim diferenciadas para rir. Então, e algumas coisas científicas, eu gosto de astronomia. Gosto de astronomia e OVNIs também gosto muito. Então eu leio muito sobre ufologia, essas coisas todas, sabe? Mas só. E temos ETs visitando a Terra? É só se você for muito ignorante para crer que nesse universo só somos nós. Tem que ser muito. Esse dia o Hubble, como é que é o Hubble, o telescópio lá, o gigantão, ficou parado por 30 dias por um erro. Fotografou 500 mil galáxias. 500. Aí a astronomia vai gastar um programa inteiro aqui, porque eu sou fascinado. Tem esse telescópio aí do meio de China, que eu ganhei de uma secretária, mas assim, eu estive lá em Los Angeles, assim, acho magnífico, porque eu vejo a grandeza daquilo que eu acredito que é Deus, né? Você está organizando um encontro, para a gente encerrar, aqui em Joinville, sobre esta questão da psiquiatria. Que encontro será esse? É um fórum de saúde mental que vai ser na Unisociesc, dia 1 e 2 de novembro. Né? Ele vai acontecer na sexta-feira à noite e no sábado durante o dia todo. Vai tratar sobre transtornos alimentares, vai ter uma nutróloga, uma nutricionista da cidade aqui mesmo. Vamos trazer o Dr. Thiago Queiroz, que é neuropsiquiatra lá de Pernambuco, que vai falar sobre sono. O Dr. Ronaldo Bezerra vai falar sobre depressão e suicídio. A doutora Lidiane, que é psicóloga e mestre pela Universidade Federal do Espírito Santo, vai falar sobre dependência química e espiritualidade, né? A Ana Wolff, que é uma psicóloga da cidade aqui, muito conceituada, vai falar sobre autismo. Vai ter um neuropediatra falando sobre autismo. Então, vários temas envolvendo a saúde mental, psicologia, enfermagem. Aberto ao público? Aberto ao público, aberto a profissionais de saúde e de educação. Acho que está R$100 a inscrição, uma coisa risória. Joinville nunca teve um evento desse. Né? Você é meu convidado e quem está nos assistindo é nosso convidado aí para poder estar aqui e aprender. Vai ter mesas redondas, sorteios, vai ser uma coisa bem diferenciada. Na Unisociesc, sexta-feira à noite e sábado, durante o dia todo. Muito obrigado, Rodrigo. Eu vou chamar mais vezes esse assunto no programa, porque é uma questão de saúde pública. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. A gente volta no próximo programa com mais uma reportagem, uma entrevista do seu interesse. Até lá, fiquem com Deus.